aí, galera, hoje nós estamos aqui com o Caio César, que vai conversar com a gente, vai ter um papo direto sobre cultura afro-brasileira. E aí, Caio, tudo bem? Tudo bem, Henrique, e vocês? Boa noite, pessoal. Tudo bem. Caio, fala um pouquinho de você pra gente. Bom, então eu sou o Caio, é, moro em Embu das Artes há uns 7 anos, eu sou do interior, e recentemente fui aluno de escola pública, e recentemente eu participei como aluno ouvinte, aluno especial na USP. Isso me permitiu ir conhecendo um pouco do programa, né? E aí eu prestei a prova, acabei entrando na área de estudos comparados em língua portuguesa, com foco em literatura, né? E aí eu acabo estudando os livros Mayombe, do Pepe Tela, e o Portagem, do Orlando Mendes, que não é um livro tão conhecido, ele é moçambicano e o Pepe Tela é angolano. Atualmente eu exerço a função de coordenador numa área auxiliadora, né? Tenho o meu cargo lá de português, sou professor no MOSC, mas estou, só para os alunos meio que entenderem, digamos que eu estou emprestado lá no Reverendo Almir. E aí, sobre como que eu cheguei, né, que a gente estava conversando, né, Drica, né, que é importante a gente falar para os alunos que eles são capazes de chegar até a USP ou outras faculdades públicas, Unesp, Unicamp, que às vezes a gente fica tão pensando assim, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir. Não vou dizer para vocês que, é fácil. Não, não é fácil, mas não é impossível, né? Que foi o que eu batalhei e para mim era uma questão de honra fazer o mestrado na USP, porque durante a minha graduação eu passei 2 vezes e acabei não vindo. Passei 2 anos seguidos e acabei fazendo letras lá no interior mesmo. Então, é outro universo, a gente tem muito apoio, muito incentivo, o que também não impede, né, que foi o caminho que eu fiz, se de repente algum aluno falasse, mas a gente recentemente fez uma pesquisa aqui no Marinha sobre profissões e a maior parte das profissões sai é psicologia. De repente você pode fazer psicologia em outra faculdade, pedir transferência para uma pública que é gratuita, é um espaço para o aluno da escola pública, nós temos que chegar lá, nós temos que ocupar aquilo lá, e principalmente saber que nós somos capazes sim. E eu acho muito importante os alunos da escola pública ter essa compreensão, né? Porque às vezes a gente fala USP, aí já dá aquele choque, né? Tipo, nossa, mas como eu vou entrar na USP, passar no vestibular da FUVEST? Não é tão simples, mas a gente sabe que esforço e dedicação nos leva muito longe, né? Sim. E é uma escola, é uma faculdade pública, foi feita para nós. Nós temos que chegar lá e nos apropriar do que é nosso. Sim. Assim, é feito para quem não tem condições de pagar no particular. Ele tem que pensar nisso e se dedicar para estar lá, sim. Então, assim, não só na USP, como em outras, né? Tem outras faculdades públicas também muito boas, federais, interessantíssimas, dependendo do curso que você quer fazer. E a gente tem que estar vendo isso e ter isso na mente desde pequenininho. Eu sei que aqui na live tem alunos desde o 7º ano, porque são meus alunos, eu estou vendo que eles estão presentes. Então, desde pequeno, você já tem que ter em mente, eu vou estudar, eu quero, que curso que eu acho que eu... Quando a gente está no 7º ano, a gente não sabe muito bem o que a gente quer fazer. A gente muda tanto, né, ao longo da então, vida. Na média, a gente já muda tantas vezes, né? Mas tem um foco, eu quero estudar, tá? Então, você tem que ter um foco, um objetivo, para você saber que o estudo a gente começa a plantar desde pequenininho para colher lá na frente, tá, galera? E me fala um pouquinho dessa literatura africana que tu está estudando, Caio. Então, foi assim, quando eu cheguei tal, e aí o projeto foi crescendo. Antes era eu e as professoras de arte, inclusive, não sei se ela ainda é professora aí de vocês, a professora Solange me ajudou muito. Ela me ajudou muito quando eu comecei. E aí o projeto foi crescendo. Tanto que de início, quando eu prestei o processo de mestrado, eu tinha tentado literatura brasileira, Graciliano Ramos, que é um autor que eu gosto muito. E aí, de repente, eu falei, não, né, numa conversa com uma professora, grande amiga, ela até está aqui, a Cris Lane, que foi PCNP na diretoria,
ela falou, você já tem o projeto há muito tempo, por que você não tenta literatura africana? E aí eu fui fuçando, fui fazendo uns cursos de sábado na USP, e aí fui chegando lá. E aí o projeto, de início, a gente dividia os temas aqui no Maria, cada turma ficava com um tema, e a gente procurava fazer uma linha do tempo, né? A gente pegava desde a parte tribal, né, ali da região da costa da África, que foi da onde saiu a maior parte dos negros para chegarem no Brasil. Nós falávamos da chegada, porque não dá para... Hoje em dia é muito complicado, né? Porque existe uma corrente de pensamento que tenta ignorar a escravidão, e nós não podemos ignorar a escravidão porque ela aconteceu, né? Então, os negros foram tirados de África e escravizados aqui, ponto. Né? Isso aconteceu, não dá para você simplesmente fingir, não, o negro veio para cá porque ele quis, ele foi o nosso primeiro imigrante. Não, 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 ele saiu forçado da sua terra e veio para aqui. E aí a gente via todo esse processo, ia trabalhando as influências como comida, como roupa, como religião, e aí ia trabalhando até os processos de hoje, as discussões que nós temos hoje, como, por exemplo, a política de cotas, que é tão, assim, polêmica, uns defendem, outros não defendem, é da esmola, não é da esmola, o porquê disso, e todas as questões com cabelo, né, que a gente sabe que hoje em dia a questão do cabelo afro é muito presente, é muito forte a questão do cabelo afro, é uma representatividade, sim. Nós temos a questão da mulher negra, né, da participação da mulher negra, do se posicionar diante de algumas questões. Então, assim, são coisas que a gente que é importante ser falado na escola, porque a escola é o local de formação do cidadão. Isso já é garantido desde lá a LDB. Então, e a Lei 10.639, que fala que nós temos que trabalhar, sim, a cultura afro nas escolas, né? Cultura afro-indígena nas escolas, que a lei abrange os dois. E aí, quando a gente vai falar de cultura africana, nós... Caio, você com relação à cultura. Oi. Você deu uma congeladinha um minutinho. Você podia só voltar essa última fala? Tá me vendo? Tô. Oi, tá me vendo? Tô te vendo. Só volta a última fala que deu uma cortada. Então, eu falei que quando a gente vai trabalhar, quando a gente trabalha a cultura africana, a gente esbarra numa série de preconceitos que as pessoas têm, né? Por quê? Desde lá do momento da chegada dos negros aqui no Brasil e dessa desvalorização deles enquanto seres humanos, né? Porque a gente sabe que isso aconteceu, o negro não era visto como cidadão, como pessoa, né? Dizia-se até que não tinha alma, que por isso que ele tinha que, sim, receber a educação cristã, e esse preconceito acontece até hoje. Então, por exemplo, em pleno 2020, nós nos deparamos com o episódio lá que todo mundo deve ter visto, do entregador, Matheus, né? E também do rapaz lá do shopping que foi comprar o relógio para o pai. Não obstante, nós temos também nos Estados Unidos a questão do George Floyd, que aquilo ajudou, né? Não que isso nunca acontecesse, mas assim, foi uma questão assim, que ficou muito escancarada. Hoje em dia, tudo que acontece tem alguém filmando e isso acaba tendo uma proporção maior. E fora as outras muitas coisas que acontecem com a população negra que nós não sabemos. Né? Então, assim, é importante esse debate, é importante trazer para a escola esse tipo de discussão, é importante, né, e que as pessoas sejam receptivas. Porque um exemplo bem simples, quando a gente fala de cultura afro, lá no 6º ano, a gente os professores de história começam a falar dos deuses gregos, então tudo aquilo que vem de Grécia, o corpo, Atena, Zeus, etc., tudo é muito bem recebido, mas aí quando a gente fala da cultura negra, que indiretamente a gente acaba esbarrando na questão dos orixás, não pode. Isso não é aceito. Então, assim, a gente tem vários tipos de preconceitos que estão aí na nossa sociedade. E eu senti isso no fazer o convite, você acredita? Porque ao fazer o convite, você viu que eu coloquei algumas músicas, mas Sim. Teve algumas músicas que foi meio questionado, assim, vou colocar ou não vou colocar, porque de repente fala de Iemanjá ou fala dos orixás. Mas a gente vai falar sobre cultura negra, a gente vai falar sobre religião negra, e o quanto isso influencia
nós hoje, né? Porque nossa cultura, nós somos uma mistura de tudo isso, da cultura negra, da indígena e dos europeus. E eu acho que muito dos negros. Porque se a gente parar para pensar, eu não tenho os números exatos, tá, Caio? Me desculpa, eu li num estudo que eu faço na minha pós, que eu faço de língua espanhola, que de 24 milhões de negros que saíram de lá, 2 milhões ficaram com as colônias espanholas e 22 aqui no Brasil. Ou seja, é um número muito grande. E se você pensar que a colônias espanholas desce do México até a Argentina, é um território enorme. Né? E aí você pensa assim, 22 milhões só no Brasil. E, então, não dá para negar que a cultura deles nos influencia, graças a Deus, porque é riquíssima, né? Graças a Deus, que é riquíssima. E é triste de a gente ver que tem muitas pessoas que renega isso e coloca isso de uma forma como se isso fosse, sei lá, um monstro, um bicho de 7 cabeças, sabe? Falar de orixás. Como a gente fala dos deuses gregos que você acabou de falar, né? A diferença que tem, o peso que as pessoas dão para essas duas culturas. São duas culturas riquíssimas, não que da Grécia, a Grécia é riquíssima, mas a África também é, e a gente tem que começar a mostrar isso, né? E principalmente a África, nós precisamos entender que quando a gente fala de África, aliás, é muito complicado. Por quê? Então, por exemplo, você estuda literatura africana, então a gente tem que pontuar. Eu estudo literatura africana de língua portuguesa. Porque nós temos uma passagem, uma parte da África que fala inglês, nós temos uma parte da África que fala francês, foi colônia francesa, nós temos o Congo belga, nós temos, então assim, se não me engano, são 56 ou 58 países ali, culturas diferentes, mas que o colonialismo, né, o imperialismo, colocou, existe um autor, o Alberto Memmi, que ele fala que o colonialismo colocou tudo no mesmo saco, e nesse mesmo saco deu o nome de negro. Né? O colonialismo não se preocupou em observar essas peculiaridades. Então, simplesmente pensou, é África, é negro, atrasado, então nós vamos... E aí, quando o colonizador fala que por conta de ser África, né, então nós vamos impor tudo que é nosso para eles, e com a desculpa de tentar tirar os países africanos do atraso. Eu estava recentemente, não sei se os alunos conhecem, mas tem uma série na Netflix que chama The Crown, que conta a história da Rainha Elizabeth. E tem várias passagens dela que ela vai para a África, né, e ela faz os discursos. E ela fala, né, a Rainha Elizabeth da Inglaterra, ela fala, nas colônias que foram inglesas, né, nós viemos trazer a civilização para esses povos atrasados. Então, era o pensamento da época. Que tudo que fosse negro, tudo que viesse de África não prestava. Tudo que viesse de África era atrasado. E isso reflete até hoje. Exatamente. E isso fica muito claro também quando a gente pensa aqui na questão do Brasil, né? Uma parte, não vou falar uma grande parte, porque eu espero que não seja uma grande parte, mas uma parte importante da sociedade brasileira tem essa visão ainda. Mesmo aqui dentro do nosso país. Tanto é que a gente vê que a maior população, vamos dizer assim, marginalizada do país está na periferia, são os negros. Né? E aí é uma questão muito do que foi a história do Brasil, né? Sim. Que foi essa colonização. E aí a gente tem alguns discursos de pessoas que acabam ganhando vários seguidores, e quando logo que saiu o caso do George Floyd, eu recebi um vídeo e, graças a Deus, a gente tem hoje uma parcela da população que consegue refletir sobre isso. De uma moça, não sei o nome dela, onde ela fala que, gente, mas assim, eu vi um post, é exatamente o que eu penso, se eu vejo um negro, eu já penso que eu vou ser assaltada. Olha o tipo de preconceito que as pessoas têm. Né? A gente tem uma maior parte de negros morando em periferias, isso vem lá do Brasil Império. Né? Quando a gente teve a parte quando a família real vem para o Brasil, né? Aí tem aquela questão dos negros, não, esse povo não pode ficar por aqui, né? Depois que também com a questão da Lei Áurea, e aí Princesa Isabel, a gente fala assim, ela assinou, ela se compadeceu da história do... Pode até ter sido que ela se compadeceu de algum momento, mas a gente precisa lembrar
que a Inglaterra pressionava o Brasil para libertar os escravos e que em nenhum momento foi falado assim, olha, vocês que durante todos esses anos não tiveram nenhum tipo de condição, não tiveram onde ficar, onde comer, se virem, né? Não há leis que protejam vocês. E aí esse povo vai indo cada vez mais para as periferias. Então hoje a gente tem uma parte negra que mora em periferias, sim, né? E que não tem muito acesso à moradia ali de centro. Se você for observar os grandes centros urbanos, é isso que acontece. Basta observar o que nós temos aqui em São Paulo, Paraisópolis e Morumbi, né? É uma questão assim que a gente precisa começar a observar aí com um pouquinho mais de atenção. E quando a gente fala assim da história, né, como a gente está fazendo uma retomada aí até para falar um pouco desse momento atual que nós estamos vivendo, ela assinou a Lei Áurea e deixou eles para morrerem, né? Se Porque virem. não tinha trabalho, não tinha onde ficar, porque até então eram os negros que produziam, aí libertaram, então vamos trazer os estrangeiros, os europeus, vamos pagar, vamos dar moradia para esses caras, não falando que os europeus que vieram também ajudaram a construir o país, ótimo, lindo, maravilhoso. Mas os caras estavam aqui, serviram o país durante mais de 200, acho que foi mais de 300 anos quase. E aí são largados para quê? Eles foram viver e deram origem às favelas, às comunidades, né, que a gente sabe hoje. E sem nada. E durante muito tempo eles viveram sem nada, se a gente parar para pensar, porque não foi assim, e a partir daquele momento, então eles começaram a ter acesso. Não, eles não tiveram acesso, eles não podiam ter acesso. A população considerada branca não aceitava eles conviver junto, porque eles não eram considerados nem gente na época ainda, né? Então, era difícil isso. E a gente também tem casos, por exemplo, da França, né? Porque recentemente eu estou estudando Frantz Fanon, e aí nós temos as colônias, né? Então, por exemplo, o Fanon era da Martinica, colônia francesa, e aí quando ele vai para a França para estudar, aí ele fala que ele soube o que era o racismo, porque havia uma criança na rua e fala, mamãe, um negro, estou com medo. E ele não sentia aquilo na Martinica. E aí você fala assim, nossa, mas uma coisa lá de 1800 alguma coisa, 1900 alguma coisa, agora não, desculpa, 1900 alguma coisa, não me recordo datas. Na última Copa, né, que se eu não me engano foi a França que venceu, tinha uma fala de um jogador que eu sempre esqueço o nome dele, né, ele é africano, né, e ele defendia a França, onde ele falava, numa entrevista que ele deu, ele falou o seguinte, somos franceses quando convém. Então, assim, quando convém, né? Repara que é uma coisa da última Copa de futebol, que a França, se eu não me engano, vence. E aí existe essa fala. Então, existe ainda esse preconceito para com o negro. E, assim, é muito forte, né? A gente vê isso pelo mundo. É forte e é cruel. E, para mim, agora eu vou falar, eu, Adriana, Drica, mas é incompreensível. Por mais que eu tente estudar, que eu leia, e que eu vá buscar lá atrás, na história, porque, da onde, sabe assim, se torna incompreensível. Porque, como a frase, se eu não me engano, foi o camisa 10 da França que falou isso, que é o craque da camisa da França que fala isso numa entrevista, se eu não me engano. Que ele fala da conquista e ele fala, somos franceses quando convém. E é muito aqui no Brasil também. O negro, ele tem status quando convém para a sociedade. A maioria das vezes não convém. E aí a gente vê assim, por quê? Da onde surge isso, né? Que é o que a gente tem que buscar até para combater, para ter argumentos para pessoas como aquele, do caso do Matheus, o entregador lá, aquele moço, senhor que o humilhou, ofendeu, para a gente ter argumento contra ele. Tipo, da onde vem todo esse ódio, né? Porque isso aí é ódio, né? Esse racismo, esse preconceito, todo esse ódio contra um outro ser que está ali fazendo seu trabalho decentemente, não te prejudicou em nada, por que essa rejeição tão grande? Eu lembro que eu sou formada em arte cênica e quando eu estava fazendo uma peça de teatro, né,
lá no público, depois da peça, a gente deu uma entrevista e teve um caso, assim, na época eu era muito nova ainda, eu era adolescente, eu fiquei meio assustada, que uma pessoa quis se aproximar do elenco e um outro não deixou. Aí o pessoal do elenco falou, mas deixa de se aproximar, e o cara falou, não, ele é negro. Que, tipo, qual era o problema dele ser negro? A gente, tipo, ficou olhando assim pra cara, porque eu era muito adolescente, acho que eu tinha 13 anos na época, eu fiquei olhando assim, tipo, meu, sabe assim, você fica meio assim, mas qual é a diferença? Porque aí o segurança, não, deixa ele é negro, deixa ele passar, não vai não, vai não. E a gente saiu meio assim, tipo, porque, né, desde aquela época, essas falas, né, me incomodam, né? E eu acho que tem que incomodar todos e a gente tem que começar a falar para que isso deixe de acontecer, né? A gente precisa, é sempre uma questão assim a ser discutida, porque quando a gente discute, a gente começa a perceber uma série de coisinhas que vão acontecendo e que às vezes a gente acaba tendo algumas práticas que nem considera como racismo, mas se você for observar, bem é racismo. Então, por exemplo... Galera, a gente está tendo um probleminha aqui com o som do Caio. Fátima, você está aí? Oi. Voltou, o Caio voltou, galera. Desculpa, gente, não sei. Eu tô do lado do aparelho, não tem. Mas eu acho que é o tempo. Pelo menos aqui estava ventando muito, choveu, a internet aqui começa a ficar um pouco complicada. Mas a gente entende, a internet dá disso. Peço perdão. Então, é o que eu estava falando. Recentemente, uns 2, 3 anos, eu considero recente, uma mãe foi até o programa da Fátima falar que uma professora queria que a filha sentasse no fundo por conta do cabelo dela. Né, que tirando o direito da menina e falando, não, o cabelo dela está atrapalhando. E no bilhete a mãe escrevia, o cabelo dela está atrapalhando os demais. Aí você vê a menina negra tal, e como hoje essa questão do cabelo, porque acredito que muitos, pelo menos a minha geração que eu lembro, muitas meninas tinham aquela questão do querer alisar o cabelo, porque era muito vinculado que o cabelo perfeito era o cabelo liso, era o cabelo ideal, né? Porque aí vinha aquele discurso, porque se você for observar é mais fácil mesmo de cuidar. Então aí hoje, graças a pessoas que resolveram romper com isso, não, existem produtos para o cabelo negro sim, existem maneiras de você cuidar do cabelo negro sim, e é uma questão de identidade, e que isso tem que ser preservado. E respeitado. E respeitado. E respeitado. Como não só o cabelo, o uso do turbante, eu não lembro como que é, peraí. Turbante. Turbante. Tem um outro acessório que está na moda agora, que os meninos negros usam, só que eu não lembro o nome, que apesar que eu acho um charme, mas que eles usam muito. Como, Fátima? Dreads? Não. Não é o cabelo, é um acessório mesmo de tecido que eles usam. Fica um charme. Eles usam muito nos Estados Unidos também, está chegando aqui no Brasil. Eu não lembro o nome, mas assim, eu acho aquele MC Eminem lá, ele usa muito nos clipes dele também. E assim, eu acho que tem que ser respeitado, né? Aí quando fala assim, mas por que com branco pode usar? Porque tem toda uma carga cultural, é uma questão de respeito. É o que aquilo representa para aquelas pessoas. Então, Adriana, assim, o Igor colocou tiara. Já vi várias vezes, eu fui até também não lembro, eu sei como sarau, onde tinha muitas pessoas que usavam ano passado, mas eu não lembro o nome agora. Se eu lembrar, eu falo aqui depois. Mas é isso. Ô, Fátima, tem alguma pergunta no chat já dos alunos? Alguém comentando? Adriana, a Rosemar, a professora, ela colocou o seguinte: demorei a perceber essa cultura, a África, né? A cultura afro-brasileira. Possivelmente ela se colocou em relação a isso. Eu demorei a perceber essa cultura. Assim,
Fala, Caio. Não, o outro convidado era o Zinho? Não, era o Marcelo Tomé. Ele É neto do Solano. ele é parente, se não me engano. É legal porque, assim, o quanto nós não conhecemos a nossa cultura. Por quê? Eu sou muito curioso, dependendo do... Quando eu começo a perceber que alguns nomes se repetem demais, eu quero saber quem é essa pessoa. E aí, quando eu mudei aqui para o Embu, eu morei na rua Solano Trindade. Aí eu vi que tem o Teatro Solano Trindade. Um dia eu estava fuçando em casa, eu nem lembrava que eu tinha um livro de poemas Solano Trindade. Aí eu fui ver quem era Solano Trindade e recentemente, na disciplina que eu tive que cursar no mestrado, nós falamos um pouco do Solano Trindade. Então, nós temos uma pessoa assim, conhecida pelo Brasil todo e que muitas vezes os próprios moradores do Embu não conhecem. Só sabem que existe o nome, mas assim, mas quem é Solano Trindade? Raquel Trindade? Quem foi Raquel Trindade? Então, assim, o Solano tem toda uma participação muito importante, junto com a Abdias do Nascimento, no Teatro Experimental Negro no Brasil, que essas questões, voltando lá a falar de Frantz Fanon, quando as colônias em África vão proclamando as suas libertações, vão proclamando as suas independências, e o Frantz Fanon ele vai ajudar na independência da Argélia ali, vai combater e tal. E reparem, a gente tem a Conferência de Berlim, se eu não me engano, em 1884, que permitiu que os países europeus dividissem a África como bem quisessem. E se, para os alunos terem uma noção, se você pegar o mapa da África, repara que você tem linhas retas. Praticamente essa divisão foi feita na régua. Quando você pega os mapas de outros países, tem todas aquelas imperfeições, iguais o nosso Brasil. Você pega ali os estados, não são bem divididinhos, mas a África não. Você pega ali o Egito, é praticamente uma linha reta, essa divisão. Você pega Angola, a mesma coisa. Então, assim, quando essas colônias começam a proclamar as suas independências em meados dos anos 70, se eu não me engano, 75, já tem no mundo estourando várias questões pensando no negro. E aí a gente tem nos Estados Unidos o movimento dos Panteras Negras. Então, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar de Angela Davis, que ela fazia parte dos Panteras Negras. E aí aqui no Brasil nós temos essa questão do Abdias do Nascimento e do Solano Trindade, que vão fundar o Teatro Experimental Negro. Então, assim, as pessoas não conhecem muito da própria cultura, não conhecem muito do quem foi o Solano Trindade. E assim, eu já tive perguntas quando eu falo assim, eu sou do Embu, as pessoas perguntam, mas e como que é a questão do Solano, como que é a Raquel? Aí você fala assim, olha, eu tô ali há 7 anos, e pelo que eu noto, pouca gente fala, pouca gente conhece. Olha, eu vou falar para você, eu posso dizer que nesse caso eu sou privilegiada, porque eu nasci em das Artes, e eu conheci a Raquel de perto, Acho que muitas pessoas que moram ali perto do centro, do Embu, até pelo trabalho que ela fazia, pela arte, e que é envolvido com arte, acabou conhecendo, se envolvendo com isso, e tem mais um conhecimento. Mas a grande maioria do povo embuense realmente não conhece. Ou só sabe, assim, ouvir falar. Ouvi falar. Sei que tem alguma coisa. Mas se parar para pensar, você vê o nome dele, você não olha.